Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a essa nossa formação de multiplicadores para o horário coletivo presencial do dia 27 de maio de 2025. É sempre muito bom contar com vocês, né, com o engajamento, a disposição de vocês para fazer esse horário coletivo brilhar nas unidades, nos campi. Então, assim, sejam todos bem-vindos mesmo. Hoje, quem vai conduzir aqui essa nossa formação de multiplicadores são duas estrelas aqui do ecossistema. Né, nós temos aqui a professora Maiara e o professor Matheus. Eu costumo dizer que só de estar perto dessas pessoas eu me sinto mais inteligente, assim, sabe, gente? Então, é realmente um privilégio poder contar com vocês aqui na formação de multiplicadores como essa. A gente sempre faz a audiodescrição, né? É sempre importante, porque é inclusivo e também é um ato político, né? Importante para que a gente possa ampliar isso. Então, assim, meu nome é Homero Nunes, eu sou um homem branco, tenho cabelos e barba grisalhos, estou vestindo uma camiseta preta, atrás de mim tem o fundo da Academia de Talentos Ânima. Dito isso, eu já passo a palavra também a Maiara e o Matheus, também peço que façam a audiodescrição, tá, gente? Mas muito bem, Maiara, você primeiro, por favor. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Prazer imenso estar aqui com vocês nessa tarde de hoje. Uma tarde chuvosa aqui no Nordeste da Bahia. A gente está na região de Zona da Mata. Então, vocês vão me ver de casaco por algum tempo, porque depois dos 20 graus é frio aqui, né? Armagedão, quase. Celebramos muito esse espaço, essa oportunidade de estarmos aqui, né, nesse momento de organização do que nós chamamos do horário nobre, da formação dos nossos professores, o horário coletivo presencial da semana que vem, do dia 27/5, né, em que todos os nossos professores estarão reunidos também para celebrar oportunidades, conexões, e também esse espaço de aprendizado, de reafirmação e de pertencimento, né? Bom, vou fazer a minha audiodescrição também, como um ato político, acredito também muito no que o Homero traz. Eu sou uma mulher, eu sou Maiara Silva Nascimento, sou uma mulher de 1,53 m, tenho a pele parda um pouco mais clara, tenho os cabelos mais acobreados, estou usando óculos de armação transparente e uma blusa mostarda, né? Com mostarda, não sei que cor é essa, mas parece uma mostarda. E atrás de mim tem um fundo de tela convidando os nossos professores para candidatarem aos seus projetos de extensão ao prêmio Docente Líder Social, Líder de Impacto Social, que é um prêmio que nós lançamos recentemente na nossa instituição. Agradeço a gentileza e a hipérbole do professor Homero. Brincadeiras à parte, a gente aprende muito com esse time potente da Academia de Talentos, né, que tem viabilizado espaços muito importantes de aprendizado, de construção coletiva e desse sentido do lugar de ser professor e de tornar-se professor todos os dias, que é o espaço que a gente acredita, né, de formação. Obrigada. Matheus, vamos lá. Eu nunca estou sozinha, gente, eu acho isso maravilhoso, porque eu tenho sempre um time que está comigo, né, nessas diferentes iniciativas, e isso é, para mim, o que eu mais me orgulho na extensão, a nossa construção de pontes, de vínculos, de parcerias tão potentes. E a Dual é um exemplo muito, muito importante disso. Muito obrigado, Maiara. Muito obrigado, Homero, pelos elogios, você é muito gentil sempre. Atleticano, né? Atleticano tem dessas coisas aí. Mas vamos embora, vamos lá. Eu sou o Matheus, estou na gerência acadêmica da aprendizagem dual aqui na diretoria de futuros profissionais e conexões sustentáveis, par da professora Maiara, com muito orgulho. Represento aqui também todo um time, né, da aprendizagem dual, com professores aqui atuantes ativamente, né, para a gente sempre avançar nessa metodologia tão inovadora e diferenciada que o ecossistema tem. Eu digo que eu sou um porta-voz, né, de todo um time aqui que é Ânima. A Dual não é da aprendizagem dual, a Dual é Ânima. E que a gente tem essa missão e responsabilidade, né, de poder sempre avançar em relação a isso. Sou um homem branco, cabelos pretos,
Estou usando aqui uma camisa polo branca e no meu fundo aqui, né, 2 semicírculos se encontrando, exatamente representando aí a essência da Dual, que é a conexão da universidade com o mundo do trabalho aqui, se entrelaçando e criando uma unidade que cria um solo fértil para a aprendizagem dos nossos alunos por meio de projetos, de desafios reais, da empregabilidade como consequência e resultado, né, desse projeto. Então, satisfação enorme poder conduzir aqui e um agradecimento especial por estarmos num horário nobre, que é o horário coletivo. Então, há 2 semanas atrás, desde 2 semanas atrás, nós estamos aqui refletindo como agregar valor para esse momento presencial. Acho que depois da pandemia, isso trouxe um peso maior, que antes tudo acontecia no presencial, ou a maioria das coisas. Era natural ir para o campus. Agora não. Agora a gente faz boa parte do nosso trabalho, é possível ser feito de forma virtual, remota, e sempre que há uma proposta de presencialidade, eu vejo que o peso é maior aqui, né? De fato fazer sentido. Então, aqui, além de uma formação, é um momento de uma agenda de trabalho, em que a gente também quer ouvir vocês, entender se a proposta está fazendo sentido, o que a gente pode ajustar. Ontem tivemos uma primeira formação, algumas sugestões já vieram, já incorporei aqui no material que vai ser apresentado hoje. E é isso, né, Mayara? A gente pode, então, iniciar aí a nossa formação e essa agenda de trabalho aqui de construção coletiva. Bora, professor Matheus. Então, faço minhas as palavras do Matheus. Esse é um espaço para a gente apresentar para vocês, discutir também, né, a nossa sugestão de roteiro de atividade do horário coletivo da semana que vem, do dia 27, esse horário coletivo presencial, em que nós vamos integrar 2 temas muito valiosos para a experiência dos nossos alunos, que são orientados, inspirados, né, que tem a viabilidade ali dos nossos professores. Que temas são esses? A integração da extensão universitária, né, que é o componente do qual eu estou representando aqui a área, enquanto gestora nacional da extensão, e a integração dela com a aprendizagem dual. A extensão, que é esse componente curricularizado, ou seja, está integrado à experiência do aluno desde o princípio da matriz curricular, que se conecta, né, que é viabilizada por diferentes momentos, modalidades e contextos, e que carrega como principal objetivo a conexão das nossas instituições com o entorno, né, com as comunidades, com as pessoas, as instituições, os territórios do entorno das nossas instituições. A curricularização da extensão veio no Brasil ainda de forma recente, tardia, tendo em vista a LDB, né, o Plano Nacional da Educação, mas a gente precisa muito celebrar a sua curricularização, porque ela carrega uma responsabilidade e um valor muito importante para a relação que nós queremos estabelecer com o nosso entorno, com as pessoas que estão, né, afetadas e que podem ser afetadas positivamente pelas nossas instituições. Conectamos isso com a aprendizagem dual, que é uma iniciativa revolucionária, inovadora, quando nós falamos de aprendizagem dual no Brasil. As nossas instituições carregam essa liderança, esse pioneirismo, né, em todo o país, e que o princípio da aprendizagem dual, que o Matheus vai falar bem melhor que eu, obviamente, né, é exatamente conectar os nossos estudantes com as empresas, com o desenvolvimento técnico e também, né, com a empregabilidade, através especialmente desse nosso compromisso com os nossos alunos, que é uma formação profissional que esteja alinhada, né, com as necessidades e as demandas do mundo do trabalho. Se nós podemos ajudar os nossos alunos a estarem mais próximos do mercado de trabalho desde o primeiro semestre, a aprendizagem dual é esse espaço, né, esse caminho aí muito valioso, muito importante, tá? E aí nós organizamos esse horário coletivo em 3 tempos, tá?
um tempo de reflexão, de análise crítica, alinhada à extensão universitária, né, ao que se propõe a extensão universitária nas nossas instituições. Vamos materializar essa reflexão a partir do convite aos nossos professores extensionistas, para que eles possam falar, apresentar um pouco dos resultados dos seus projetos e de que modo eles estão alinhados às necessidades, às expectativas, às dores e às potencialidades desses territórios do nosso entorno, né? E depois a gente vai falar, vai se aprofundar melhor numa metodologia, né, que tem sido também inovadora. O time da Dual não para nunca de trazer conceitos, novos aportes metodológicos para integrar, né, a partir dos elementos da neurociência, uma lógica de aula, de encontros alinhados aí aos objetivos da aprendizagem dual, tá? Então, vou pedir licença aqui para compartilhar a minha tela. É um PPT que vocês vão utilizar, né? E vão poder também adaptar de acordo com a abordagem de vocês, o perfil de condução, né, de vocês nesse horário coletivo. Então, o primeiro ponto aqui é esse, qual vai ser o papel de vocês, né, nesse horário coletivo. Vocês como, eu costumo dizer, os guardiões do horário coletivo presencial, os multiplicadores, como vocês vão conduzir, convidar, inspirar, né, adaptarem a mensagem para aquilo que faz sentido, que se conecta e que melhor está alinhado àquele perfil, né, dos professores do campus em que vocês estarão, tá? Então, o tema do nosso horário coletivo da semana que vem é compartilhando experiências duais no contexto da extensão. Então, a ideia é a gente refletir sobre esses dois programas e como que eles podem estar alinhados, né? Inclusive, se vocês já tiverem ali contato ou liderarem uma experiência, um projeto de extensão dual, por exemplo, esse é um case muito interessante para a gente trazer aqui nesse horário coletivo para inspirar, né? Para comunicar aos outros professores, tá? O objetivo principal desse horário coletivo é que a gente possa mobilizar os nossos professores para que eles reconheçam, se visualizem nesse contexto, né? Essas oportunidades de extensão e de aprendizagem dual e potencializem, a partir desses projetos, dessas iniciativas, o lugar que a universidade tem hoje, né? No contexto de transformação social, de conexão com os territórios por meio dessas iniciativas, desses projetos, dessas práticas pedagógicas alinhadas à aprendizagem dual e à extensão universitária, a partir do nosso compromisso, que está lá desde o Plano Nacional da Educação, que é atrelar as nossas iniciativas, os nossos projetos ao compromisso da Agenda 2030, através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para isso, nós atendemos, né, nós atuamos em 2 ODS prioritários. A extensão, através do ODS Educação de Qualidade, e a aprendizagem dual, através do ODS Trabalho Decente e Crescimento Econômico, né, tendo em vista o seu mote, o seu objetivo, né, de conectar os nossos alunos com o mundo do trabalho, com as empresas, né, com a performance técnica também, a resolução de problemas. A partir disso, especificamente, nós temos como objetivo final, né, que os nossos professores, ao final do horário coletivo, sejam capazes de se perceberem num espaço de escuta ativa e de reflexão crítica sobre esses territórios, que pessoas, que comunidades, que empresas estão, né, no entorno das nossas instituições, como que nós podemos dialogar, trazer essas pessoas, essas organizações para dentro das nossas instituições, levar os nossos alunos também para essas instituições, né, essas organizações também, pensando os desafios e as potencialidades. Lá em 2024, a Academia de Talentos fez um trabalho muito importante, que foi
o mapeamento dos territórios do entorno das nossas escolas, né? Então, isso é importante a gente fazer, inclusive, referência a isso, porque isso caminha e direciona as nossas iniciativas. Segundo, que eles também sejam capazes de perceber essas experiências de extensão, de dual, que inspirem, que possam viabilizar e serem esse estalo, essa eureka, né, para novas iniciativas, para novos trabalhos, que de fato dialoguem com o nosso compromisso relacionado ao desenvolvimento social, econômico e cultural das comunidades locais. Afinal, é por elas, para elas, que a nossa universidade, que as nossas universidades existem, né? Justamente pelo nosso compromisso social com o nosso entorno, tá? E para isso, para a gente começar essa agenda, né? A primeira atividade é uma atividade reflexiva de curta duração, para a gente poder explorar, ouvir melhor também os professores, direcionar as próximas etapas. Esse primeiro momento, os professores vão refletir sobre o que os territórios do entorno do campus em que ele atua esperam de nós enquanto universidade. Quais são as expectativas, as dores, as urgências, como que esses territórios nos veem enquanto universidade, enquanto formadores de pessoas, produtores de conhecimento, geradores de impacto social, como que nós dialogamos com elas ou não, né? E quando nós falamos de território, nós falamos das instituições sociais, das pessoas, das empresas, das organizações. Essa primeira etapa, a gente sugeriu aqui uma etapa de 10 minutos de trabalho, uma atividade individual, em que os professores vão preencher um formulário, nós deixamos aqui um QR Code e um formulário também no link, para que os professores reflitam um formulário curto, tá? Eles vão colocar o nome completo, a IES, e ele tem aqui 4 itens. Qual é o principal território, o bairro, a cidade, a região, em que esse professor tem vínculo acadêmico? Já identifiquei aqui um errinho, vou corrigir. Que tipos de organizações atuam nesse território e que o professor visualiza como potencial de parceria com as nossas instituições? Se ele já participou ou participa de alguma ação, projeto ou parceria com essas organizações através das nossas IES. E aqui ele vai dizer, né, na percepção dele, o que essas instituições sociais, empresas e organizações esperam da nossa universidade, esperam da universidade. Esse, para nós, vai ser um insumo muito importante para subsidiar as estratégias, as iniciativas, né, de novos projetos para o semestre que vem. Vai ser um horário coletivo de preparação, né, do próximo semestre, mas também de conclusão desse semestre, tendo em vista ali a atividade que estará atrelada à aprendizagem dual, tá? Então, 10 minutos para essa atividade, vocês podem adaptar de acordo com o ritmo, né, da turma, dos professores também, da forma como vocês vão direcionar. E após a atividade, a gente entra num momento ali de teorização, né, de nivelamento de alguns marcos conceituais, tá? Nessa primeira tela aqui, nós vamos resgatar para os nossos professores qual é a missão da universidade no contexto contemporâneo. Por que nós existimos enquanto universidade e para quê? É o sentido utilitarista de formar profissionais? Não somente, isso já ficou há muito tempo atrás. Nós temos um compromisso ético e social, né, de contribuir com a transformação, com o desenvolvimento regional, com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né, dos territórios que estão à nossa volta, né? Para isso, nós resgatamos aqui os 4 pilares da universidade cívica, que vocês podem contextualizar e explorar da forma como vocês entenderem seja mais viável, né? E
um chamamento aqui reflexivo para o Boaventura de Souza Santos, quando ele traz aí uma reflexão importante sobre o fato da universidade precisar descer desse pedestal histórico, né, cultural também, que foi construída, dessa redoma que foi construída em torno dela como uma entidade apartada da sociedade. A universidade precisa, né, se conectar com a comunidade e aprender com esses outros saberes, esses saberes do povo, esses saberes das empresas, né, dessas instituições sociais também, né, justamente a partir dessa interação dialógica, tá? E qual é um caminho viável para a gente construir, né, e reforçar esse papel, esse lugar que cada vez mais a universidade precisa ocupar, né, de conexão com os territórios. Um caminho para isso é por meio da extensão universitária. A extensão universitária é um pilar dessa universidade cívica, né? Dessa universidade que olha para o mundo a partir de um contexto integrado, multiprofissional, global, né? Em que uma iniciativa no contexto local reverbera para o mundo de diferentes formas. Então, a extensão universitária ela carrega essas iniciativas comunitárias, né? Que se conectam com diferentes lugares, pessoas e instituições, que se materializa por meio desse conjunto de atividades, de cursos, de eventos, de projetos, que todos carregam, em essência, um objetivo principal, que é a transformação, a melhoria da qualidade de vida das pessoas, a geração de impacto social positivo, né? E como que nós viabilizamos isso? Por meio do que preconiza o Plano Nacional da Educação, que é o plano que está em vigor até esse ano, né? O Ministério da Educação até retomou os grupos de trabalho agora para o lançamento, para a estruturação do novo plano. A gente tem um direcionamento muito claro a partir dos indicadores de impacto social que são orientados pela Agenda 2030, né, da ONU. Os Objetivos Globais de Desenvolvimento Sustentável e Social, né? E para isso, a gente faz aqui uma sugestão para aqueles professores que ainda não conhecem. O IPEA desenvolveu um material muito robusto, com muita qualidade. Eles reescreveram as mais de 160 metas vinculadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, adaptados à realidade brasileira, né? Então, é um caminho muito factível, muito importante para que a gente possa fortalecer, conectar ainda mais as nossas práticas pedagógicas, que vêm desde um produto de A3, com um viés extensionista, por exemplo, ou de uma A3, ou de uma UC dual, né? Também, por exemplo, com aquilo que é hoje o direcionamento mais importante para que a gente possa construir um mundo melhor, um mundo que possa garantir a vida das próximas gerações, né, com respeito, com equidade, com sustentabilidade, tá? Então, aqui fica o documento sugerido das metas adaptadas à realidade brasileira, né? Então, esse momento de nivelamento, de contextualização, teorização, já avança para o próximo momento de convidar um professor, né? Por isso que a gente colocou aqui, com a palavra, quem faz a extensão universitária no campus acontecer. Quem dialoga, quem se conecta com a comunidade, com os territórios, mobiliza os alunos num projeto, numa frente estratégica, né? Por isso que a gente deixou aqui um template para vocês, junto com as lideranças do campus, trazerem um professor em jornada, um professor extensionista referência, que possa, aqui em pelo menos 10 minutos, falar um pouco, trazer uma síntese do seu trabalho junto com os alunos, tá? Então, essa é a primeira sugestão. A segunda sugestão é também convidar, né? E aí um ponto aqui importante, em todos os nossos campi, nós vamos ter, no mínimo, 2 projetos de extensão acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então, a gente sempre vai ter uma iniciativa extensionista para que a gente tenha um professor ali em jornada falando
né, sobre os resultados do seu projeto. Por que isso aqui é tão importante? Porque o relato do professor é a materialidade aqui desses princípios, desse lugar, desse momento, né, desse mote da missão da universidade. Então, esse é um exemplo que materializa. A gente já vai ter aí chegado nas últimas semanas de atividades dos projetos, então tem muito resultado aí para os professores mostrarem com uma foto representativa, né? A gente também deixou aqui como sugestão que um professor que tenha uma experiência dual no campus, né? Uma parceria dual, uma UC dual, possa trazer também o seu relato, a sua experiência, a forma como ele tem trabalhado com a sua turma, essa parceria trazido a empresa para dentro das nossas instituições, ou levado os nossos alunos para dentro dessa empresa também. Então, fica aqui o convite, né? A gente sabe que tem alguns campi que ainda não têm o registro da parceria dual, por isso que a condição mínima é um projeto de extensão, ou se vocês tiverem aí um terceiro cenário, né, que é um projeto de extensão dual, um projeto que tem uma parceria com uma empresa, também fica aqui o convite, né, para esses professores falarem um pouco, se conectarem um pouco aí com os demais professores para inspirarem, para influenciarem, trazerem possibilidades, tá? Então, a gente termina aqui esse segundo momento de apresentação, de fala desses nossos professores, né? Então, a gente primeiro reflete, depois contextualiza, depois inspira com esse lugar de fala, e agora o Matheus fala um pouco, né, sobre... a gente termina com a dual puxando para esse momento aí do novo ciclo de aprendizagem, né, que é uma nova ferramenta aí metodológica para o trabalho com a dual, e a gente potencializar ainda mais essas experiências no campus, né? Com o exercício de, ao mesmo tempo, convidarmos os nossos professores para registrar essas atividades ainda ao longo desse semestre, mas também já direcionando para o semestre que vem. Pessoal, até aqui ficou alguma dúvida? Falei muito rápido. Vocês têm alguma sugestão? Tudo isso faz sentido? Tranquilo até aqui, tudo tranquilo, tudo ok, tudo ótimo. São as respostas aqui do chat, Maiara. Excelente, ficou bem claro. Que bom, gente. Estou respondendo algumas questões aqui no chat, tá? Matheus? Vamos lá. Eu vou projetar aqui também a minha tela. Tiro aqui, professores. Bom, então... Nesse segundo bloco, né, do horário coletivo da semana que vem, professores, Acho que o professor Matheus caiu, travou. Travou, né? Aqui também está dando uns trovões, uma chuva em São Paulo. Uhum. Nessa hora dá medo, né? Mas Verdade. o Matheus deve voltar. Acho que ele estava normal, Isso. daqui a pouquinho ele volta. Deixa eu esperar ver se minuto. Senão eu toco aqui. Enquanto o Matheus caiu aí, gente, eu só queria dizer aqui que nós colocamos o Linktree dos multiplicadores aqui no chat, tá? E nele tem todos os materiais, tem a apresentação em PowerPoint, a lista de presença do dia lá do HC, com o QR Code, o Forms que o Matheus vai apresentar agora da Dual, tá tudo no Linktree de apoio para vocês, tá? O Matheus está de volta aí. Vamos lá, isso, Matheus. perdão, pessoal, vou compartilhar a tela.
Teams travou e caí. Agora tá ok? Estão me ouvindo bem? Eu preciso só compartilhar com o áudio, que tem um vídeo aqui para vocês usarem. Ok, então, tela compartilhada, estão me ouvindo bem? Maravilha. Sim, Matheus. Bom, então, dando sequência aqui do que a Mayara trouxe, professores, bom, a ideia é que os próximos 3, 4 slides aqui sejam para vocês trazerem o contexto da atividade que será feita, aí da temática da Dual. Então, eu trouxe aqui, para quem está fazendo a pós-graduação, né, em futuros acadêmicos e currículos integrados, já é conhecida o ciclo de aprendizagem proposto, né, e a ideia é levar isso para o horário coletivo, essa aplicação prática do ciclo de aprendizagem voltado para a aprendizagem dual. Mas antes disso, é importante trazer o conceito, né, trazer aqui algumas telas para endossar o trabalho quando for pensado o ciclo de aprendizagem específico para dual, que essa é a grande atividade aqui que eu estou propondo. Então, aqui ele traz quais são as etapas do ciclo de aprendizagem, né, já com os verbos. Então, no momento de uma aula, né, na pós-graduação, essa proposta é para as aulas presenciais, mas a gente consegue ajustar para as aulas online, para as aulas duais, é essa a reflexão que nós buscamos aqui. Ó. Então, ciclo de aprendizagem para uma aula, ele pretende, no início da aula, né, ativar o cérebro para poder aprender, aqui baseado na neurociência da aprendizagem. Então, o início da aula, ativar o cérebro para aprender. Ao longo da aula, a etapa de desenvolvimento, né, então explorando, construindo, conectando e colaborando. E a parte final de uma aula, o encerramento, seria ali o momento do avaliar, né, que é o ressignificando, consolidando ali todo o conhecimento. E os próximos slides, traz aqui, né, os objetivos de cada uma dessas etapas, algumas estratégias sugeridas. Então, exemplo, no início da aula, a ideia é, quais são os objetivos aqui? Poxa, precisamos estimular a curiosidade do estudante, precisamos criar conexão com o tema, precisamos envolver o estudante desde o início. Né? Aqui o papel das emoções, o papel do foco, que é essencial para a aprendizagem. E aqui, esse slide vai ajudar vocês a explicar essa etapa, né, da aula para os professores ali presentes. Estratégias sugeridas, né, então nesse momento vamos trazer uma pergunta, né, vamos instigar o aluno a buscar a resposta durante a aula, vamos trazer um quiz, vamos trazer uma experiência sensorial. Essa é a proposta da primeira etapa de uma aula. Durante a aula, né, então no desenvolvimento dessa aula, quais são os objetivos ali? Estimular o raciocínio e aplicação do conhecimento, engajar de forma ativa e crítica o estudante e facilitar as conexões entre teoria e prática. Aqui também vem algumas estratégias sugeridas, né? Mapa conceitual, peer instruction, estudo de caso em grupo, estratégias para o desenvolvimento ali daquele conteúdo ao longo da aula. E, por fim, o encerramento, né? Ao encerrar uma aula é importante consolidar as aprendizagens, estimular a metacognição, né, a memória daquilo que foi desenvolvido, oferecer retorno ao docente, né, o docente ter o feedback ali do quanto que a turma conseguiu avançar em termos daquilo que foi desenvolvido. Estratégias também aqui, né, roda de debate, um desafio, minute paper, mapa mental, aqui tem algumas estratégias. Então, que vocês estão trazendo o contexto, né, da neuroaprendizagem aplicada a uma aula. Os 2 slides vão trazer o conceito da dual para quem ainda não sabe. Esse vídeo aqui ele é bem legal, 1 minuto e meio, conselho que vocês coloquem, até para quebrar um pouco de artefatos utilizados, né? Vamos colocar o vídeo, vou soltar aqui para vocês conhecerem. Carol sempre se imaginou voando alto em sua profissão. Quando iniciou seu curso e viu realizar seus sonhos, percebeu que não haveria limites para tudo que poderia ser e fazer. Sem bobear, aproveitou logo só o C-Dual. Afinal, aprender enquanto exerce sua futura profissão em uma empresa referência da área é show, né? As unidades curriculares duais oferecem a oportunidade de viver uma disciplina na prática. Carol estuda na faculdade e também em uma empresa parceira. Assim, aprofunda seus estudos vivendo situações atuais, lidando com questões e desafios da vida real. Toda essa troca de experiências faz com que Carol se destaque, desenvolvendo competências e habilidades que certamente fazem a diferença no currículo. Se liga! Além do conhecimento adquirido em sala de aula com professores qualificados, a C-Dual permite que os estudantes aprendam com profissionais experientes.
e vivam o dia a dia da profissão. Ah, e claro, Carol mandou super bem, aproveitando essa oportunidade para fazer bons contatos com profissionais renomados do mercado. Muito mais que um estágio, é uma forma de estudar e aplicar o que é aprendido. Tudo isso durante a própria jornada acadêmica. Mas não para por aí. A UC Dual ainda garante uma certificação dupla, assinada pela faculdade e pela empresa parceira. Carol tirou os conhecimentos acadêmicos do papel e voou, como sempre sonhou fazer. Afinal, ela faz o destino dela. Bom, então esse 1 minuto, né, e meio para trazer o que é a Dual, né, essa conexão com o mercado, para vocês poderem utilizar ali como um recurso no horário coletivo. Aqui tem links da amostra da aprendizagem dual, tá? Então, muito nesse convite, né? Ó, professores, quem ainda não vivenciou uma dual, queira conhecer trabalho de colegas professores aqui do ecossistema, deixei aqui o link das 2 edições do ano passado, tá? 2024 e 2024-2. Em 25/1, nós já estamos com a amostra aberta, então vou aproveitar aqui também para convidar vocês, tá? Para participar da amostra. O slide final tem o site e o QR Code da Dual, tá? Então, mais informações, acessem lá. Estão com algum problema, podem acessar por lá que a gente vai amparar aí os professores em situações que podem surgir ali no horário coletivo, tá? Então, aqui ele traz o que é a Dual e aqui alguns formatos para exemplificar, né? Acho que é bom ter exemplos ali para ajudar. Bom, então a Dual ela pode acontecer por meio de uma formação integrada, os estudantes cursam parte do conteúdo da UC com a empresa parceira, seja por meio de trilhas, conteúdos, certificações. Outra parte que é a vivência prática, né? Então os estudantes passam a conhecer a organização, sua cultura, seu modelo de negócio, seus processos. A parte dos desafios, né? O próprio A3 da UC. Então trazer desafios, problemas, cases, projetos que os alunos possam atuar, e os profissionais da empresa ali, né? A ajudar nesses feedbacks, né? Com os estudantes. Participar das bancas ali do A3, tá próximo desses estudantes. E o fórum com os especialistas, né? Também é um outro formato. Fóruns de discussão, plenárias com os especialistas. Aqui, então, traz o contexto, né? Primeiro, de como que seria uma aula, seguindo ali a neurociência da aprendizagem, o que é o CEDUAL e seus formatos, para, na sequência, eu apresentar aqui o comando da atividade. Mas vou passar a palavra aqui para a professora Ana Luísa. Levantou a mãozinha, professora? Tudo bem, Matheus, desculpa, eu não sei nem Imagina. se é o momento de eu fazer esse levantamento, mas assim, eu até te chamei no Teams e eu não consegui te responder. Igual eu sou aqui da AMA de São José dos Campos, eu tenho uma dual e eu consegui fazer o cadastro dela no Sisclass, mas não abri a aba turmas para mim. Eu até falei com o Ricardo Cerqueira faz um tempo sobre isso. E eu estou com o contrato assinado e com a empresa. Então, assim, eu tenho essa dúvida, porque alguns professores me perguntam, tá, eu faço o contrato, mas para quem que eu entrego esse contrato depois que a empresa assinar para a gente fazer esse trâmite? Eu não sei se é com você que eu verifico isso, quem pode me auxiliar? Tá? Excelente. Então, o último slide, professor, eu já coloquei ali a intranet, que tem todos os fluxos, formulário de envio, minuta do convênio, toda a explicação e o contato, né? Então, ali ele vai encontrar meu contato, o contato da Gabi do meu time, do Álvaro, que a gente dá esse apoio, sim, para as marcas, tá? Então, o repositório dos contratos aqui com o meu time, cadastro, Sisclass, então, tudo que for aparecendo ali, essa fala apareceu ontem também, tá? Na formação, fica tranquilo. Tá e bom. qual que é a minha resposta? Não gastem o tempo da oficina com questões burocráticas, Tá bom. e, ao mesmo tempo, dê o caminho para os professores, tá? Tanto do contato que vai estar aqui no final do slide, quanto do site, quanto da intranet. Porque aí já direciona, porque pode acontecer do professor não saber quem ele procura. Então, no último slide aqui, eu já deixei esse QR Code para me procurar o time, e a gente vai dar todo o apoio.
Estou com dificuldade para cadastrar, me chama, já direciona aqui para o time, a gente faz uma call, entra, ajuda o professor. A empresa está questionando alguma cláusula do convênio, a gente faz interface com o jurídico, então pode fazer ecoar essa fala, que o time da Dual está à disposição para apoiar tanto nos cadastros, quanto nos convênios, quanto no planejamento das UCs duais locais. Obrigada. Se eu tiver passar o nome, né, da empresa e do meu campus, teria como você depois checar se está certo a formalização do contrato? Sim, com certeza. Obrigada, vou te chamar no Teams. Maravilha, professora, eu que agradeço. E parabéns aí por conduzir a parceria, né? Muito, muito válida em São José. Obrigada. E assim, até queria dividir com os outros colegas que estão aqui, foi uma parceria que eu firmei, assim, numa reunião que eu tive de discutir a UC com um professor que era nacional, ele é do IBMR, ele é coordenador lá também, e ele me falou que tinha parceria com a Dual e que a empresa era de São Paulo, e eles estão, né, a IBMR no Rio. Então, ele falou assim, professora, vai ser bem mais fácil, eu acho, vocês conseguirem aí em São Paulo. Ele me passou o contato, deu super certo, sou super grata ao professor César, que é coordenador na IBMR, e foi no momento de planejamento de unidade curricular que surgiu. Fantástico, fantástico. Qual que é a empresa, professor? É a Clínica e Cursos, que é da parte, está associada ao Centro de Biomedicina Estética. Perfeito, muito bom. Obrigado aí pelo relato. Professores, o formato da UC é personalizado a cada parceria, então tem toda uma flexibilidade, uma forma, e aqui a gente quer desenhar juntos a metodologia de aprendizagem dual com base na neurociência da aprendizagem. Então fiquem à vontade para interpretar o comando e sugerir aqui melhorias, tá? Porque a ideia é essa, que a gente consiga trazer clareza para a atividade, para o que a gente espera ali nesse momento, bloco 2 do horário coletivo. Então, aqui diz o seguinte, a partir do ciclo de aprendizagem e dos formatos de UCs duais apresentados nos slides anteriores, isso que é importante você se programar ali para 10 a 15 minutos, de fato, esclarecer ali ao ciclo de aprendizagem o que é uma UC dual. O comando seria reflita e crie, com as devidas adequações, uma proposta de ciclo de aprendizagem específico para as UCs duais. Né? Para isso, considere que serão 3 encontros durante o semestre, então o professor alocando 3 encontros dele com a empresa em sala de aula, seja presencial, seja num formato síncrono, mas que 3 encontros aconteçam junto com a empresa em sala de aula, e cada encontro precisa cumprir o ciclo de aprendizagem. Então, eu apresentei ali o ciclo acontecendo dentro de uma única aula, perfeito? 3 etapas dentro de uma única aula. A proposta aqui é, vamos quebrar esse ciclo em 3 aulas, pela complexidade que é trabalhar com dual, profundidade necessária e conexão com a empresa, vamos quebrar em 3 encontros durante o semestre. O primeiro encontro, que é o ativar, quais estratégias, aí o Forms eu vou apresentar aqui para você. A ideia é quais estratégias, num contexto de uma UC dual, precisam ser abordadas, adotadas para o momento do ativar, que é o ativar o cérebro. No momento do desenvolvimento, que é o aplicar, quais estratégias precisam ser adotadas? Talvez com o áudio aberto, atrapalha um pouquinho. Foi? Obrigado. Acho que parou, né? E o momento final, né, que seria o final da aula, vamos pensar no terceiro encontro do semestre com a empresa, que é o avaliar. Então, a empresa poder participar da banca, emitir feedbacks, e a partir desse feedback, os alunos aprenderem. A gente aprende com o feedback, a gente aprende com a avaliação. Autorreflexão, metacognição e ressignificando ali aquilo que foi aprendido. E também, né, com uma análise do que deu certo, o que não deu certo, pensando nessa jornada acadêmica do estudante. Aqui tem o QR Code e também tem o formulário. Vou abrir aqui o formulário e aí fiquem à vontade, pessoas. Em grupos, tá? Aí cada camp, né, ele tem um volume de alunos, aí fiquem à vontade para dividir mais grupos quando tem mais professores, menos grupos quando tem menos professores, vocês podem, enfim, né, ter essa autonomia. Então, aqui o nome completo dos professores, para a gente saber, né, quais são ali os professores, a marca, para a gente saber de onde veio, e a área de conhecimento, o ajuste que eu vou fazer é múltipla escolha.
tá? Porque eu posso ter professores no mesmo grupo das ciências jurídicas, das engenharias, então a gente vai colocar aqui como múltipla escolha. Pergunta 4. Bom, é muito importante preparar os alunos. Mas exatamente essa. Quais estratégias sugeridas para preparar os estudantes para esse primeiro encontro com a organização dual? Né? Então, o que não poderia acontecer? Estou chegando aqui agora, ontem eu usei a professora Laís. Hoje eu vou usar o professor Homero para não... Acabei de chegar, que sou aluno do professor Homero, acabei de chegar e está aqui na aula do professor Homero a Companhia de Talentos. Poxa, uma parceira dual que traz vaga, traz questões socioemocionais, trilhas socioemocionais. Eu acabei de chegar e acabei de descobrir que ela é dual. Minha pergunta no chat é, estou na aula certa? Não, o professor Homero, como professor da dual, ele precisa preparar isso para o primeiro encontro. Né? Olha, então, com antecedência, alunos, nossa, você vai ser dual, com a empresa tal, está aqui o site da empresa, pesquise, o objetivo da empresa é esse, nós vamos desenvolver um projeto junto, espera-se que se entregue, né, ao final, tal projeto, tal entrega, ela vai participar, aproveitem, usufruam do encontro, como é que vocês podem participar? Poxa, faz pergunta, traz exemplos, enfim, preparar esse aluno para o primeiro encontro. Isso é a etapa do ativar, você, com a sua turma, já está ativando ali esse estudante. Então, a pergunta é quais estratégias sugeridas? Em termos metodológicos, independente se é uma UC da saúde, das engenharias, da gestão, quais estratégias podem ser abordadas aqui? E no primeiro encontro, quais são as estratégias? Apresentar a empresa, apresentar os números da empresa, a própria empresa se apresentando, seus desafios, perfil que ela está contratando, né? Olha, o perfil profissional que a gente está buscando é alguém que domine inteligência artificial, é alguém que domine isso, aquilo. É isso que a gente está falando no primeiro encontro? Bom, espero que tenham diversas estratégias para a gente poder ter o nosso guia, né, de boas práticas. Da mesma maneira, para o segundo encontro. Como preparar esses alunos para o segundo encontro, né, que é um encontro aí de hands-on, mão na massa, desenvolvimento, aplicação, e como esse segundo encontro deve acontecer. Tá? Então, como preparar os alunos para o segundo encontro e como o segundo encontro deve acontecer de desenvolvimento. E da mesma maneira, estudante para um terceiro encontro, que é de uma apresentação, né, vai ser uma banca, vai ser um pitch, o que vai ser, né, a entrega final? Como que eu vou preparar esse estudante? E, de fato, estratégias para o terceiro encontro, né, para fazer o fechamento dessa dual, o encerramento. Pode ser um hackathon, tem exemplos de hackathon com o profissional de RH que está contratando nosso aluno. Né? Vieram os profissionais de RH, já foram selecionando alunos de destaque e já encaminhando ali para a contratação. É isso? Faz sentido? Ó, essa pode ser uma das estratégias. A outra estratégia pode ser, enfim, aí eu tô doida para ouvir, enfim, para a gente poder montar esse negócio. E aqui uma pergunta mais para análise mesmo ali do quanto que o professor que vivenciou aquela prática recomendaria para um outro colega docente que não esteve presente ou para o ecossistema. E um campo aqui para comentários, críticas, elogios. O que eu quero deixar assim, muito claro que eu vou ler todos eles. Por quê? Nós estamos aqui com um GT, né? O professor João Guilherme está aqui, que está nesse GT, inclusive, criando o e-book da aprendizagem dual. Dentro desse e-book, um dos capítulos é a metodologia de aprendizagem dual. Essa metodologia está sendo construída a várias mãos, e agora essas mãos vão se exponencializar, né? Vão ser exponenciais agora, porque nós estamos levando para todos os professores do ecossistema essa oportunidade de contribuírem para a metodologia de aprendizagem dual da Ânima, que ela é exclusiva nossa. Só a gente faz dessa forma. Bom? Então, aqui esse convite e o significado disso, a importância e o propósito, né, de toda a contribuição, de todos os minutos investidos ali dos professores para isso. Isso vai virar, de fato, a nossa metodologia de aprendizagem. E esse book, ele vai ser entregue já para uso no semestre que vem, que vai ajudar ainda mais a consolidar a nossa metodologia. Então, tudo que chegar aqui, né, professor João, nós vamos usar muito lá no GT, com os professores, enfim, a gente ficou muito feliz aqui
Tínhamos outros temas, né? Até abrir ali para a professora Laís, professor Homero. Tinha outros temas que a gente poderia tratar, mas esse é o tema prioritário para a gente. E olhando para a profissão docente, né? O exercício docente, construir metodologia e estratégia de aprendizagem brilham os nossos olhos, né, professores? Aqui a gente ama fazer isso. E essa é a provocação. No contexto de dual, quais estratégias? Quem já está fazendo, quem já ouviu falar, imagina como ser, a gente quer ouvir todo mundo, estruturar essa metodologia, e o dia 27, né, vai entrar para a história, que é um dia que cada um foi lá no muro do conhecimento aqui da Anime e colocou ali um tijolinho. Professor Fernando? Oi, Matheus. É só dar um depoimento também, né? Primeiro que não é fácil a gente fazer uma UC dual, né? É, exige muita conversa com a empresa, exige um monte de coisa e nem sempre as coisas saem como a gente quer, né? Mas você falou em 3 etapas e falou em hackathon, né? E eu, como trabalho com a UC de inovação, eu fiz exatamente assim, né? Então, eu fiz um alinhamento primeiro com a empresa. Eles vieram em sala de aula, né? Apresentaram a empresa, enfim, né? E a ideia, quando eu trabalho em inovação, é fazer um hackathon ao longo do semestre. Então, eles trouxeram alguns problemas, conheceram os alunos conheceram né, os profissionais ali dessa empresa. Aqui em Joinville a gente tem também são 2 campi, né? O Campus Parque, que é um campus onde a gente não tem mais, vamos dizer assim, aulas, né? É praticamente só empresas. E aí no outro campus, onde que a gente tem as aulas, efetivamente são afastados um do outro. Mas a vantagem é que a gente tem um contato muito grande com essas empresas, então facilita um pouco. Então a gente fez o primeiro encontro em sala de aula, eles vieram. O segundo encontro foi mais ou menos no meio do semestre, quando os alunos então foram até lá, até o outro campus para conhecer a empresa. E o terceiro encontro foi justamente a banca, né, onde vieram 2 profissionais ali daquela empresa para avaliar as apresentações. Então, foi interessante por um lado, como eu falei, né? Mas também por outro, a gente vê alguns trabalhos que não foram tão bons, né? E, enfim, mas teve pelo menos uns 2 trabalhos que ficaram bem legais, eles gostaram, né? Então, o que eu queria dizer assim não é fácil, né? É, às vezes, primeiro que também aqui a realidade dos alunos, né? Eles trabalham durante o dia, né, estudam à noite e o contato ali acabava dificultando, né, eles conseguirem ter o contato. Era um contato normalmente assíncrono, né? Mas, enfim, eu acho que é uma proposta interessante. é, e até eu queria questionar um pouco até a própria questão da governança, né? Porque como que vocês imaginam, né, essa busca por os Cs duais, né? Se a coordenação, a instituição ou é o professor que busca, né? Como é que vocês estão olhando esse aspecto, né? Porque nesse caso fui eu que busquei, efetivamente, né? Mas qual que é a proposta, qual que é a ideia, o que vocês imaginam? Perfeito, ó. Então, começando ali pelos comentários de complexidade. É complexo e eu acho que esse horário coletivo é uma oportunidade para a gente sistematizar a complexidade. Fica mais fácil trabalhar na complexidade, a gente sistematiza, cria metodologia. E é isso, né? Cada vez mais a Dual como metodologia e não somente como parceria com a empresa. Tá? Uhum. É uma visão partilhada pelo nosso VP. Quando eu apresentei a Dual, uma fala dele, eu estou fazendo ecoar, tá? Que para mim fez muito sentido. Parceria com a empresa, ela é um dos atores pedagógicos nesse momento. Ela se torna um ator pedagógico, né? Ela é meio. A metodologia que é o que a gente está desenhando aqui, tá, professor Fernando? Então é isso mesmo. E a metodologia dentro da realidade, né? Porque quando a gente cria um modelo, o modelo precisa representar a realidade. Então, dentro de um modelo real, e aí sim, pô, o aluno que trabalha o dia todo, nós vamos ter que levar para aula à noite. Tem jeito. O aluno que está no EAD, nós vamos ter que fazer assíncrono mesmo, porque está no EAD. É encarar a realidade e criar a metodologia com base na realidade que temos.
Ah, não, a gente tem um aluno que está disponível, que dá para fazer imersões duais na empresa, visita técnica, vamos ter para esse aluno também? Vamos ter. Então, é múltiplas estratégias, né? Por isso que está bem no plural ali e olhando para cada momento da dual. Primeiro ponto. Em termos de governança, professor, é uma atribuição administrativa a busca por essas parcerias. Então, estou falando dos coordenadores, dos diretores. É claro que o professor em jornada, né, ele tem também ali, ele pode apoiar, tá? Ele pode apoiar muito em função da governança do próprio campus. Então, a gente tem exemplos, né, de instituições de ensino em que o professor em jornada ele acaba sendo ali o ponto focal para ajudar mesmo a sua coordenação, os demais colegas, apoiar nessa busca. E aqui na aprendizagem dual, eu vou até já aproveitar e compartilhar essa última telinha que não tinha na formação de ontem, nós temos o canal interno, que é o nosso SharePoint, ali dentro tem os fluxos, os templates de apresentação da dual, a nossa minuta de convênio chancelada pelo nosso jurídico, os canais para a gente receber esses contratos, os tutoriais para fazer os cadastros, toda a organização processual está aqui no nosso SharePoint, é uma página interna. Todos do ecossistema Anima têm acesso. E do outro lado, a gente tem o site externo, que ajuda muito. Então, tu vai fazer uma reunião com a empresa, olha lá o site da Dual. Já tem ali cases nossos para as empresas verem, né, de uma maneira mais ilustrada e real do que já aconteceu. Em todos eles tem o canal de conversa. Tá? Então, é o canal e contato. Então, ali dentro tem o meu contato, tem o contato do Álvaro, que é o coordenador acadêmico aqui do meu time, da Gabi. Então, o time aqui da Dual, ele quer estar muito próximo, tá? Sob demanda. Quero ser acionado. Tá? Ontem estive na agenda com gerentes acadêmicos da ANI, apresentando o Dual, me colocando à disposição, mostrando o BI. E é isso, a gente está nesse novo formato de uma aproximação maior dos campi, do Power to the Edge, né, que a própria Paula Hack, nossa CEO, fala do empoderamento do campo da escola, do campus da escola, do dia a dia. Então, a gente está aqui para poder apoiar e essa organização do campus para os seus duais locais, sobretudo. Então, quem está ali próximo da empresa, que tem essa capacidade de puxar, de articular ali, e no edital a gente deixa essas regrinhas claras em termos de responsabilidade. Tá? O coordenador do curso, o diretor e os professores em jornada que recebem, né, essa delegação para poder apoiar. Ah, eu sou um professorista e tenho ali uma sugestão. No edital a gente prevê também. Qual que é o canal? O canal é o próprio coordenador dele, porque ela é local. Aí o coordenador precisando de ajuda, ele vai mencionar, vai acionar aqui o time. Então, poxa, fechei uma empresa, o exemplo anterior aqui da professora Ana Luísa. Fechei uma empresa em São Paulo ali, uma clínica para trabalhar na biomedicina. A professora está lá, fecha o convênio, usa aqui os processos, sistemas. Então, assim, no horário coletivo, surgindo essas questões, reforcem esses dois canais aqui. O que é externo, e aí pode compartilhar com as empresas, pode, né, enfim, fazer, usar e abusar, tá? E o interno também. Então, qual que é o canal interno para chegar na Dual, para a Dual poder apoiar, para ser acionado? E fora isso, gente, deixei meu WhatsApp aqui. Pode compartilhar com quem vocês quiserem. Ah, Matheus, estou com a empresa que não estou conseguindo. Nós vamos entrar, a gente vai lá, tem os professores em jornada aqui. Né? Mais uma vez, vou usar aqui o professor João, que é do meu time. Ele vai lá, ele conversa com a IBM, ele conversa com a Imagem, ele conversa com a companhia de talentos, né, professor João? A gente quer ser demandado, a gente quer ajudar aí vocês, tá? Não pode ficar agarrado lá no campus a demanda, sem saber onde direcionar, não. Coloca aqui que a gente ajuda. Tá, mas a gente sempre faz em parceria com o coordenador, né, para estar fazendo esse caminho, né? Eu acho que é sempre importante isso também, né? Isso, as parcerias locais, né, o coordenador ali, na nossa minuta, o próprio diretor da marca tem poder para assinar o convênio, não precisa vir aqui para uma esfera ânima, já está previsto na minuta, essa autonomia das marcas assinarem, agilizar ali os convênios. Aqui a gente dá a metodologia, o suporte, né, os processos, e essa metodologia, inclusive, ela retroalimenta todo o ecossistema, que nós vamos trabalhar na semana que vem. Ah, legal. Mais alguma dúvida, uma pergunta, um comentário, né, para o professor Matheus, professora Maiara?
Eu acho que ficou bem claro, viu, Maiara, Matheus, muito bem dividido, tanto o conteúdo quanto as atividades. Vai ser um HC muito produtivo, que trará muitos insumos aí para vocês e certamente para nós aqui também da Academia de Talentos. Agradecemos muito a participação de vocês, de cada um dos professores, e já desejamos um excelente horário coletivo presencial, onde nós vamos nos ver. Vamos estar lá junto com vocês. Vamos nos ver, nos abraçar, vai ser bem produtivo, bem importante, e celebramos muito a oportunidade de contarmos com cada um de vocês também, reforço. Obrigada, gente. Obrigado, estou à disposição. Obrigada. Até mais, um abraço. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Está mutado, Homero. A gente vê que você está falando, mas está mutado. Perdão. Bom, lembrando que todo o material estará no Linktree, inclusive a gravação dessa formação de hoje. Assim que ela estiver disponível, nós também vamos colocar no Linktree para vocês. Não deixe de assinar a lista de presença dessa formação de hoje. Muito obrigado. Obrigado, Maiara, Matheus e todo mundo que esteve presente aqui. Será lindo esse HC, eu tenho certeza. Maravilha, obrigado. Um abraço, pessoal.